Fala galera, bem-vindo ao canal Devocional com Deus. Eu sou o pastor Gabriel Serafim e eu quero ser uma ferramenta de Deus para abençoar a sua vida. Hoje eu quero partilhar com você os últimos segredos da santidade. E eu quero dar alguns detalhes dos últimos passos à santidade. E eu quero dividir em duas partes esses últimos passos. E são os últimos dois vídeos, né? Hoje nós estamos no 6º vídeo e teremos também o 7º vídeo. No sábado eu não consegui postar o vídeo devocional. Eu tenho uma maratona de gravações aqui e não consegui postar no sábado por conta de não conseguir gravar anteriormente o vídeo, e por conta disso eu vou estar postando 2 vídeos no domingo, hoje, um às 8 horas da manhã e o outro vai ser postado automaticamente às 10 horas da noite. Então quando você chegar da igreja, você entra no seu computador, com certeza vai ter um vídeo devocional fechando essa nossa maratona, que agora eu vou já estar gravando inclusive o segundo vídeo, o vídeo de amanhã. Então, como funciona esse sistema que nós estamos trabalhando? Todos os dias nós estamos postando às 8 horas da manhã. Porém, nas últimas 2 semanas, principalmente na última semana, eu tive alguns problemas, alguns contratempos e tive dificuldade de gravar em alguns dias. Porém, estou programando melhor a minha agenda e com certeza vamos firmar o horário de 8 horas da manhã e vai ficar tudo nos conformes, tá? Então ore pelo seu pastor, porque eu quero continuar sendo essa ferramenta de Deus para abençoar a sua vida. Eu quero agradecer a vocês, nós já chegamos a 220 e poucos aí inscritos. Um número surpreendente, e olha, isso significa que eu e você estamos no caminho certo, estamos sendo ferramentas de Deus na vida de outras pessoas. É bem verdade que muitas pessoas assistem, mas não comentam, não curtem, não interagem, mas eu quero convidar você a ser essa ferramenta. Curta, comente aí embaixo e faça a sua parte como ferramenta de Deus para abençoar outras vidas. O texto que nós vamos ler nessa primeira parte do tema Os Últimos Segredos da Santidade, o texto está lá em Tiago capítulo 1, do verso 18 ao verso 21. Mas vamos logo ao texto, sem enrolação. Segundo a vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto a ouvir, tardio para o falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Aliás, eu dou uma recomendação a respeito do livro de Tiago. Se você quer começar a entender um pouquinho da vida cristã e da caminhada cristã, lê o livro de Tiago. É um livro simples, um livro pequeno, que dá um panorama do que é ser cristão de verdade, muito bacana. E aqui, Tiago vai falar a respeito de algumas coisas que eu quero trazer ao meu e ao seu coração. Primeiro, que diz que nós fomos gerados segundo a vontade de Deus pelo poder da palavra da verdade para que fôssemos primícias, ou seja, as primeiras, os especiais, os separados, os escolhidos entre todas as outras criaturas. Nós fomos formados por Deus para ter relacionamento com Ele. Nós fomos formados com Deus para nos destacarmos equiparadamente a outras criaturas, ou seja, dentre todas as outras criaturas existentes, o Senhor achou graça a nós e fez
nós, a imagem e sua semelhança. E aí Tiago, pressupondo isso, que nós somos separados, somos as primícias, primícias é o que vem primeiro, né? Nós somos as primícias de Deus, então, de alguma forma, somos especiais e separados para Ele. Haja visto que há no livro de Romanos, capítulo 11, um termo muito interessante, que também aqui acontece o mesmo termo, né? Enxertado, né? A palavra de Deus foi enxertada em nós. E diz no livro de Romanos capítulo 11 que nós fomos enxertados na árvore que é Cristo Jesus, ou no projeto de Deus. Porque, de verdade, né, a salvação, ela vem dos judeus, né? Ela tinha o objetivo de salvar o povo de Israel, e naquele texto de Romanos, ele diz que nós fomos colocados a essa árvore, enxertados a essa árvore. E o que é mais interessante nesse texto é que me parece, na percepção, lendo o texto do capítulo 11, parece que há um desejo de Deus de verdade, de salvar a todos, de dizer que todos, de uma maneira, são especiais. E nisso, Tiago falando àqueles que estão em Cristo Jesus, ou aqueles que estão convertidos em Cristo Jesus, já me faz pensar que esses já foram enxertados a esta árvore, né, que é Cristo Jesus. E o próprio Cristo vai falar que ele é a videira verdadeira, né? Ele é a árvore verdadeira. E nós somos ramos, né, desta árvore. Mas pesquisando um pouquinho a respeito de como são enxertados, né, ramos ou árvores em outras árvores, eu percebi 3 coisas importantíssimas que são características básicas de por que essas árvores são enxertadas em outras. O fato é que, pastor, parece que deu uma viajada. Não, eu vou entrar vou chegar lá onde que eu quero chegar. Fique tranquilo. Existem 3 princípios básicos de uma árvore enxertada em outra. O primeiro é que esta árvore enxertada, por muitas vezes, essa árvore sempre que é enxertada em outra é porque as suas raízes não são fortes o suficiente para sobreviver em determinado terreno. E ele precisa de uma árvore com vamos dizer assim, uma raiz mais profunda, uma raiz que possa sugar os nutrientes necessários para poder esta árvore que foi enxertada, ou esse pedaço de árvore que foi enxertado nessa primeira árvore, possa sobreviver. Então não há como ela sobreviver fora desta árvore enxertada. Olha que coisa interessante. Não há como nós, de verdade também, sobrevivermos, né? Vivermos de verdade, se nós não estivermos enxertados nessa árvore que é Cristo Jesus. Olha como é importante estar fincado nesta árvore que é Cristo Jesus. A segunda característica básica é que existem algumas doenças desta árvore que são evitadas, purificadas, se essa árvore for enxertada em outra árvore. O que me faz pensar que males, doenças, patologias são curadas, são prevenidas quando essa árvore é enxertada em outra árvore. E é interessante que Jesus fala que nós somos exatamente assim e devemos ser assim, enxertados na árvore que é Cristo Jesus. Me faz pensar também que quando nós estamos enxertados em Cristo Jesus, estamos
nesta árvore principal que é Cristo Jesus, nós também somos curados de diversas patologias e evitamos uma série de outras patologias. Eu estou falando tudo isso para você entender o segredo da santidade. E aí tem um terceiro ponto, que eu falei que tinham 3 pontos principais. O terceiro ponto principal, eu falei que ela, em primeiro ponto, a raiz dela não sobrevive fora dessa árvore. Então nós não sobrevivemos também sem Cristo Jesus. E quando eu digo isso, eu digo no sentido espiritual da coisa, tá? E também somos curados de patologias e evitamos uma série de patologias e doenças. Doenças essas psicossomáticas, doenças da alma, doenças emocionais. Quando estamos em Cristo Jesus, nós não só evitamos algumas doenças, como também adquirimos cura em várias doenças. E por último, estas árvores normalmente são enxertadas em outras para que o fruto nesta árvore venha mais prematuramente ou antes do tempo. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que se você estiver em Cristo Jesus, você vai começar a dar fruto. Se você estiver arraigado na árvore que é Cristo Jesus, você vai começar a dar fruto antes mesmo que você ache que é o tempo correto daquela árvore dar fruta. Então, eles fazem essa técnica de enxertar, tem mais de 3.000 anos de existência. Então, Tiago está falando aqui, Romanos está falando aqui, no caso do livro lá em que eu estava falando do Paulo, Romanos 11, ele está falando de algo que já conhece-se há muito tempo, que ele sabe como funciona. E se o exemplo dele é assim, nós podemos pegar e descrever perfeitamente como esse mesmo exemplo para nós. Significa pensar que essas 3 características básicas, assim como Tiago, assim como Paulo estava pensando quando falou o termo enxertado em nós, ou nós estamos enxertados em Cristo. Eles sabem dessas características porque é uma técnica muito conhecida há mais de 3.000 anos. Então, quando ele está falando isso para mim e para você, ele está dizendo essas características básicas. Por isso, a santidade é tão importante, porque também no livro de Romanos diz que aqueles que não estavam aptos a ouvir, lá no Romanos 11, ou que não estavam receptíveis à palavra de Deus, foram tirados dessa árvore, foram tirados desse corpo, dessa árvore que é Cristo Jesus. E outros galhos ou outras árvores foram enxertadas nessa que é Cristo Jesus. E aí no termo lá, Paulo inclusive vai dizer que o Senhor pode reenxertar essas pessoas que foram tiradas e tudo mais, mas o fato é que quando nós não estamos receptíveis, nós não estamos fincados na árvore que é Cristo Jesus. E aí lemos o texto de Tiago, onde ele diz: portanto, irmãos, estejam prontos a ouvir. O segredo da santidade é ouvir. O segredo da santidade é estar atento. O grande segredo da santidade é saber estar receptível ao mover de Deus, receptível ao falar de Deus. Essa talvez seja a primeira coisa. Quando nós ouvimos, temos tempo para reflexão. Por isso ele diz: ouça e seja tardio a falar. Então aprenda com as coisas que acontecem. O ouvir não está muito só relacionado ao fato de você perceber o som, mas o fato de você entender o que se está falando. Deixa eu falar um exemplo. Por exemplo, se você estiver um japonês falando com você agora, você só fala português, você está ouvindo ele? De verdade, você está
talvez percebendo o som que emite a voz dele, mas você de verdade não está ouvindo. Ouvir significa inclinar o seu ouvido e perceber e entender o que está sendo falado. Então, no momento da adoração, você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido o que você está cantando? Você tem percebido o que você está louvando? O princípio da santidade, lembra disso, começa em saber ouvir. Todo homem seja pronto a ouvir, a perceber. Perceba as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Como homem de Deus, como mulher de Deus, quando você entra ao templo, você percebe, você ouve a voz de Deus, você percebe o que está acontecendo no ambiente da glória de Deus, ali no ambiente do templo. Você ouve o que o pastor está ministrando. Quando ele começa a orar, você percebe e entende o que ele está falando e concorda realmente com aquilo que ele está falando? Ou você está, ao invés de ouvir a oração, você está pensando no que você deixou lá no forno, lá na sua casa. Você está pensando no marido que ficou em casa. Você está ali, talvez, escutando sons, mas não ouvindo. E aí talvez você até concorde, você fale amém, mas você de verdade não ouviu. Então, se havia algo de Deus para te ajudar no processo da santificação, ou no processo da justificação, ou até mesmo no processo da unção sobre a sua vida, você perdeu, porque você não estava pronto a ouvir. Perceba as coisas. Comece a ouvir as coisas. Você canta coisas que talvez de verdade o seu coração não concorde. Eu vejo muitas pessoas falar, canta, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Você abre? Se Deus te pediu os seus sonhos, você abriria mão dos seus sonhos? Você abre mão da riqueza se você tivesse a possibilidade de ser rico? Você faz essas coisas por Deus? Então, se essas coisas de verdade não são verdade no seu coração, você apenas está falando palavras, mas não está adorando e nem louvando. Porque você não está se ouvindo. Seja o homem apto a perceber as coisas, a ouvir as coisas, a entender o que está acontecendo, a entender o que você está fazendo. Paulo vai dizer, seja o culto ao Senhor racional. Você tem que entender o que você vai fazer, o que você está fazendo. Tardio a falar. Por quê? Porque o próprio Tiago diz que a língua é um membro que pode trazer bênção e também pode proferir maldições. E aí ele diz, o homem que consegue domar a língua, doma o corpo inteiro. Então, a língua muitas vezes vai te fazer pecar. Maior parte dos pecados que você acha que não comete falando. Então entenda, seja tardio a falar. E por último ele vai dizer, e seja tardio a se irar. Por que ele diz tardio a se irar? Talvez deveria dizer, não se ire. Porque o fato é que a ira é algo que ela vem sobre as nossas vidas e nós não temos de verdade o devido controle. Se alguém fizer algo muito ruim contra você, a ira, ela vem momentaneamente, na mesma hora. Mas você deve buscar não tomar, e aí que está o negócio do tardio a se irar, não tomar ação em ira, e não cultivar a ira, para que a ira não provoque um pecado. O fato de, como seres humanos, se você tomar um soco, você vai sentir vontade de revolta, até vontade de revidar, se for o caso, mas no mínimo uma revolta. Por que tomei esse soco? O fato é que não adianta, é isso que Tiago está dizendo, não adianta
agir pela ira. Porque agir pela ira não move a justiça de Deus. Deus não vai agilizar ao seu favor porque você está irado, porque você foi injustiçado, porque você quer reagir. Isso não vai adiantar. Não é isso que move a justiça de Deus. Por isso, ele vai dizer 3 coisas: aptos a perceber e a ouvir, tardio a falar, e nunca haja com raiva, não haja pela raiva, pelo impulso, pela ira. Se você seguir esses 3 princípios básicos de Tiago, você vai evitar 90% dos pecados, dos erros, das falhas que você tem cometido. E aí, ele continua o texto, eu já estou terminando, dizendo: por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia. Superfluidade, ou seja, algo que vem em grande quantidade de malícia. Você deve rejeitar. Me faz pensar o texto que as maldades, ela vem como um rio sobre as nossas vidas. É isso que ele está querendo dizer. Rejeite tudo aquilo que seja mal. Rejeite tudo aquilo que pode trazer ou te levar a um caminho ruim. E todo tipo de imundícia. O que é imundícia? É algo que pode te sujar, te contaminar. Pastor, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Mas se isso pode te contaminar, te sujar, rejeite isso. É um princípio para santidade. Está aqui o segredo, o grande segredo, os grandes segredos da santidade. Nós falamos de coisas muito especiais até agora. Eu tenho certeza que você foi ministrado, mas eu quero dar esses últimos toques a respeito da santidade, aonde ele diz: recebei com mansidão a palavra que em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Lembra que eu falei sobre o receber a correção de Deus? Recebei com mansidão a palavra que em vós enxertada. Por que ele fala o termo mansidão? Recebei já é o suficiente. Porque recebei com mansidão. Porque em alguns momentos a palavra irá trazer a nós confronto. Às vezes, a palavra de Deus vai nos confrontar com quem nós somos. E aí, está aqui mais um segredo sobre a santidade. Se a palavra de Deus está te confrontando com quem você é, não significa que você de verdade seja assim. Pastor, que loucura, que utopia, que coisa louca. É verdade, meu irmão. Quando a palavra de Deus está te confrontando, não é porque você é assim, é porque você se tornou assim. Quer saber? Eu vou falar a respeito disso. Pedro, ele se tornou algumas coisas. Talvez pelo fato de acreditar, inclusive, num Jesus ou num Cristo que viria através da espada. Ele se tornou alguém reativo, ativo, alguém que andava armado com Jesus. Estava lá testemunhando as coisas de Jesus, mas ele ainda andava armado. Ele se tornou essa pessoa. E a pessoa mais confrontada por Jesus foi Pedro, que a todo instante a palavra de Jesus o confrontava. Que a todo instante a palavra de Jesus colocava Pedro em xeque, se ele deveria realmente ser aquela pessoa. E o fato que nós vemos um Pedro pós a ressurreição de Jesus, posso dizer, totalmente transformado. Eu vejo um Pedro diferente, talvez com a mesma impetuosidade, sim,
mas um Pedro diferente. Um Pedro que foi transformado. Eu não preciso ser assim. Existem pessoas com aquela síndrome daquela música que diz que eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Eu não preciso ser assim. Aqui está, recebei com mansidão. Por quê? Porque a palavra vai gerar confronto. Às vezes, você vai ouvir coisas a respeito de você que você vai falar, não é possível que eu seja assim. Mas aceite, receba com mansidão e comece a examinar. Tenho certeza absoluta que o Senhor vai te transformar. E o fato de nós estarmos enxertados nesta árvore que é Cristo Jesus, te dar esses 3 benefícios que eu falei anteriormente. Você terá raízes para sobreviver para sempre. É por isso que a palavra de Deus nos diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que está em Jesus, crer em Jesus é estar nele. Aquele que vive nele, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que a sua árvore não tenha raiz, ele vai utilizar a raiz dessa árvore que lhe foi enxertada, que é Cristo Jesus. Então, me faz pensar que tudo o que você precisa, meu querido, está à sua disposição quando você está em Cristo Jesus. Que você vai dar fruto. E o seu fruto vai ser prematuro, inclusive. Vai ser prematuro, talvez seja uma palavra de conotação até confusa, porque pessoas podem traduzir de maneira errada. Mas você vai dar fruto antes do tempo. Você vai dar fruto antes do desejado. E ainda você vai evitar uma série de patologias e uma série de doenças você vai ser curado. Eu não quero me estender muito, eu gostaria de ficar por aqui. Então eu quero orar com você. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai amado, Pai querido, estão aqui, Deus, seus filhos, suas filhinhas, seus filhinhos. Pai, talvez dando mais um passo nesta caminhada de santidade, aonde nós vamos trilhar, Deus, desde o início até o fim. E nós vamos, ó Pai, falar, ó Pai, como Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. É o que nós precisamos, ó Pai. Ser homens e mulheres segundo a sua vontade, segundo o seu querer. É o que nós desejamos, que tu venha, Deus, abençoar cada vez mais e mais a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, eu sinto um prazer muito grande estar aqui com vocês. Mais uma vez, peço perdão pelo fato de sábado não conseguir botar a devocional, mas no domingo vocês vão ter 2 devocionais. Então vamos maratonar no domingo aí e fechar essa questão aí, que nós abrimos essa maratona de 7 vídeos sobre o caminho da santidade. Eu vou ficando por aqui, um beijão do seu pastor e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.